Me chamo Gleidiane de Fátima Prado de Aguiar. O RU é 2149452, sou acadêmica da Uninter, do curso de licenciatura em História, e vou apresentar a minha aula do estágio de ensino médio. Aqui apresento um conceito sobre o feudalismo, que foi uma organização econômica, política e social baseada na posse de terra, que é o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensa dos líderes por terem participado de batalhas. O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques. Teve origem no Império Carolígio, quando o rei precisava de aliados para defender suas extensas fronteiras. A partir do século XI, quando este império se desintegrava, o que sobra são as várias regiões independentes entre si, governadas por um nobre. Você sabia, segundo Jacques Legouf, segundo o historiador francês Jacques, feudalismo é um sistema de organização econômica, social, política, baseado nos vínculos do homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos, de dependência, dominava uma massa campesina que explora a terra e lhes fornece com que viver. Agora eu vou falar sobre o tema o auge do feudalismo. O feudalismo viveu seu auge durante a Alta Idade Média, entre os séculos 9 e 11, e se caracterizou pela descentralização política e por isso se manifestou de forma diferente em cada região. O auge do feudalismo. Suas características. A sociedade feudal. Sociedade feudal se caracterizava por uma sociedade estamental, ou seja, uma estrutura social fixa e hierarquizada e que estava dividida em estamentos. Os estamentos representavam grupos sociais ou estados. No caso do feudalismo, estava dividido basicamente em 4 instâncias: rei nobre, clero e servos. A sociedade feudal, marcada pela realização da suzerania, a vassalagem. O suzerano e o vassalo existia compromisso de fidelidade entre nobres e implicava em direitos e obrigações recíprocas. Os suzeranos, donos das terras, doavam para vassalos que, por sua vez, estavam encarregados de cuidá-las e protegê-las. Todo esse modelo estava pautado na vida dos feudos, grandes extensões de terra que possuíam uma organização econômica, política, social e cultural própria. Cada feudo possuía seu exército, sua maneira de cobrar impostos, em alguns casos até a própria moeda. Mas o que eram feudos? Os feudos eram considerados a base econômica feudal. Representava grandes extensões de terras localizadas na área rural, os quais eram comandados pelos senhores feudais. Neles era possível encontrar o castelo fortificado, as aldeias, as terras para o cultivo, os pastos e os bosques. O feudo era dividido em 3 partes: manso senhorial, que os maiores, as melhores e maiores terras do feudo que pertenciam ao senhor feudal, suficientes para sustentar a família. No entanto, os senhores não trabalhavam, sendo
Os senhores não trabalhavam, sendo essa terra cultivada pelos servos ou camponeses. Manso serviu, terra dos servos, onde cultivava seus produtos, produzindo o necessário para a sobrevivência. Em troca, eles realizavam diversas obrigações e pagavam impostos aos senhores feudais. Manso comum, área comum a todos os grupos que incluíam os pastos, as florestas, os bosques. Aqui os produtos cultivados eram de uso de todos, sendo um local destinado a cultivo, a caça e para a pastagem de animais. Já a política feudal. Na política feudal, o poder político no feudo era exercido pelo senhor feudal, que possuía exército, cobrava impostos e distribuía a justiça. No entanto, sua obrigação era proteger os servos. Para isso, construía um castelo fortificado, em torno de qual se desenvolvia a comunidade. Quando um senhor feudal necessitava de apoio para a guerra, fazia alianças com nobres menos poderosos, através de um juramento de fidelidade chamado homenagem. O senhor feudal, com mais recursos, tornava-se soberano e o outro vassalo. Em retribuição, este recebia terras ou rendas de algum pedágio ou moinho, por exemplo. Porém, por sua parte, o vassalo devia defender o suzerano e acompanhá-lo em caso de conflito. Importante lembrar que os membros do clero poderiam ser senhores feudais. Os mosteiros, além de edifícios religiosos, possuíam grandes extensões de terra para seu sustento. A importância do feudalismo no meio social. Os séculos V e X, a Europa sofreu uma série de transformações que possibilitou o surgimento dessas novas maneiras de pensar, agir e relacionar. De modo geral, a configuração do mundo feudal vinculou-se a duas experiências históricas comitantes, a crise do Império Romano e as invasões bárbaras. Novos tipos sociais, o senhor feudal e o servo, a ruralização da economia, também atingiu diretamente as classes sociais instituídas no interior de Roma. Uma classe campesina consolidada como a principal força do trabalho dos feudos, era em regime de servidão. A igreja tinha um papel importante no contexto social e político. O clero tinha acordo com os reis e a nobreza com o intuito de expandir o ideário cristão. No século V, o feudalismo atingiu seu auge. Século X, o feudalismo atingiu seu auge, tornando-se uma forma de organização vigente em boa parte do continente europeu. No século seguinte, o aprimoramento das técnicas de produção agrícola e o crescimento populacional proporcionaram as melhores condições das atividades comerciais. Os centros urbanos voltaram a florescer e as populações saíram da estrutura hermética que marcou a boa parte da Idade Média. Um historiador, uma mensagem sobre um historiador. A aula de história é a criação individual e coletiva a um só tempo. Criação sempre em curso, que se renova pela prática cotidiana do ensino de aprendizagem. Citação de Marco Bloch. Obrigada pela atenção.